Provavelmente uma das perguntas que mais recebo no Instagram, aqui nos comentários do YouTube, é: Léo, Ibovespa a 150 mil pontos. Eu lembro que eu comecei a receber essas perguntas a 150 mil pontos. Ainda vale a pena investir em empresas nesse momento? Ainda existem empresas descontadas? Hoje, o Ibovespa chegou a bater um novo recorde, 161 mil pontos. Será que ainda faz sentido investir na bolsa? Será que ainda temos oportunidades ou será que agora é a hora realmente de fazer caixa igual o Warren Buffett estava fazendo? A gente vai discutir sobre o cenário atual da bolsa, a gente vai discutir sobre fluxo de capital estrangeiro e como isso impacta a bolsa de valores. E terceiro, a gente vai falar sobre um negocinho bem legal, chamado curva de desbalanceamento. O cara que cunhou este conhecimento e esse termo foi o mesmo que ganhou o Prêmio Nobel de Economia de 1992. Então eu acredito que você deveria sentar bem confortável aí na cadeira, porque hoje você vai aprender mais uma coisa nova e não vai ser só um videozinho de notícia para falar que o Ibovespa bateu 161 mil pontos. Porque nós, que somos investidores de longo prazo e principalmente investidores em empresas bem fundamentadas, não estamos importando quanto que o Ibovespa tá batendo de ponto, né? A verdade é que a gente sempre vai fazer valuation dos ativos, a gente sempre vai olhar para os fundamentos dos ativos e isso vai trilhar nossas escolhas. Não é simplesmente olhar para o Ibovespa, ver que ele bateu uma máxima, ver que ele subiu 34,49% desde o início do ano para cá. Se a gente olha o EWZ, que é justamente a Bolsa Brasileira, só que em dólares, a gente vê que tem uma alta de 50%. A gente não vai olhar para isso e ficar assustado. A gente vai olhar para isso e vai ter sim mais uma informação para colocar nas nossas simulações, nas nossas projeções, mas não vai ser isso que vai impedir os nossos aportes. Até porque esses dias eu estava explicando pro meu irmão sobre o quanto o preço, essa cotação que você vê aqui, ó, de 34 dólares, essa cotação que você vê, por exemplo, aqui de Vale, ele estava me fazendo a pergunta sobre Vale, essa cotação que inclusive Vale hoje subiu 3,39%, por que que esta cotação ela é meramente ilustrativa e ela é meramente sinônimo de acessibilidade, mas não de preço. Olha só, vou usar o exemplo aqui com essa caneca de café, presta atenção, eu falo para você que essa caneca de café custa R$10 e ela me rende de dividendos R$1 por ano. Ou seja, vamos anotar aqui na tela preta? Perceba, a caneca custa R$10 e ela rende aqui R$1 ao ano, beleza? Ao ano. Logo, quanto que é o dividend yield dela? O dividend yield dela é 10%. Beleza? E vou colocar aqui que o payout dela é de 100%, ou seja, tudo que ela produz de lucro ela distribui, justamente para você entender que o dividend yield de 10% é a mesma coisa do LPA, né? O LPA também vai ser 10% da cotação, ou seja, o LPA, que é o lucro por ação, vai ser de R$1 mesmo, tá? R$1 por ano, que é justamente isso aqui. Todo o lucro gerou dividendo e a gente chegou nessa conclusão. E agora vamos fazer a seguinte afirmação. Pô, o café ficou mais caro, né? Você viu aí, o tanque de café ficou mais caro e a caneca, para produzir esse material aqui, que é aquele vidro bem, parece que se der um peteleca que ele vai quebrar, ele ficou mais caro também. E aí agora essa caneca custa R$30. R$30. Só que como o café ficou mais caro e eu consigo dividir isso aqui em pequenas partes, eu consigo vender esse café agora e o lucro que eu estou gerando para essa empresa, essa caneca agora de café, são R$5. Então preste atenção. Vou até pegar outra cor aqui para ficar bem didático pra você. Eu vou pegar um rosa aqui, ó. Olha lá. R$30 agora a caneca está. R$30. Meu irmão olhou Vale a 49 e olhou Vale a 68, né? Não tava nem 70, olhou Vale a 68. Você olhou a caneca a R$10 e olhou agora a caneca a R$30. E você pode falar, pô, agora a caneca valorizou 200%. Não faz mais sentido comprar esse tipo de caneca, porque ela valorizou 200%. Só que, lembra da informação que eu lhe dei? Agora, uma caneca de R$30 gera R$5. Vamos chegar, então, a um dividend yield de 16,6%. Vamos considerar o mesmo payout aqui, tá? Só para falar que ela tá distribuindo pra gente seguir o mesmo formato de 100%. Logo, o LPA da empresa, se a gente fizer um ajuste aqui para cada R$10, a gente chega num LPA ajustado a cada R$10, só para você entender, de 1,66. Ou seja, antes a empresa a R$10 gerava R$1 a cada R$10 investidos. E agora a empresa a R$30, mesmo ela estando menos acessível, porque antes aqui uma pessoa com R$10 conseguia comprar. Agora se a pessoa chegar com R$10, ela não consegue mais comprar. Precisa de 30. Ficou menos acessível. Mas ficou mais caro? Ficou mais caro? Não, ficou mais barato, porque agora a empresa custa R$30, está menos acessível, mas gera mais dinheiro por ação, ou seja, tá mais barato, meu amigo, tá mais barato. Então, de uma vez por todas, pega aí essa afirmativa e pode anotar ela, pode anotar na mão, pra você ler essa afirmativa durante uns 5 dias aí, sei lá, não lava a mão.
Normalmente eu anotava no braço alguma coisa que tinha que... Osso do corpo humano, ou então alguma estrutura cerebral que eu tinha muita dificuldade de decorar. Eu não tava estudando anatomia humana, eu anotava no punho aqui, ó. Anotava aqui, decorava. Então anota aí, ó. Cotação mostra acessibilidade. Nunca preço. Nunca preço. Preço eu vou ver através do valuation. Perfeito? Dito isso, 161 mil pontos é caro? Não, depende. Aí tem que fazer valuation. Dentro do Ibovespa tem 92 empresas. Tem empresa lá que tá barata ainda. Tem empresa que tá caro? Tem. Tem empresa que esteve caro durante muito tempo? Sim. Tem empresa caríssima lá. Tem empresa barata demais também lá. Então não necessariamente isso aqui quer dizer que você não pode mais aportar na bolsa. E aí tem um gráfico que é clássico, que eu acredito que todas as vezes que você for assistir um vídeo falando sobre preço da bolsa, eles vão digitar isso e faz sentido eu te mostrar aqui também, ó. PL e Bovespa, para ver a média do PL da bolsa. Aqui a gente consegue ver o quanto que está o PL atual da bolsa, com dados atualizados do último fechamento, dia 2/12, e qual que é a média do Ibovespa. Olha lá, a média do Ibov é 10,89 desde 2001 e hoje está de 10, ou seja, ainda está abaixo da média. E vale dizer também que durante muito tempo aqui, desde 2012 até 2021, ficou muito acima da média. Hoje, isso é um consenso no mercado, a gente considera boas empresas na média do PL do Bovespa de 12, inclusive se a gente tirar aqui, ó, tá vendo que aqui a gente tem filtros, por exemplo, eu quero ver só do setor financeiro, qual que é a média, eu quero ver só do... Aqui, eu sempre aconselho você usar esse aqui, ó, todos menos Petro e Vale, porque Petro e Vale são as maiores posições do Ibovespa, são duas empresas muito grandes, e como o Ibovespa, como é um índice, e todo índice ele é burro, ele só replica o que está sendo mandado a fazer, e no caso do Ibovespa, ele olha muito para capitalização de mercado e liquidez, e a Petro e Vale são gigantes na capitalização de mercado e na liquidez, elas fazem grande parte do Ibovespa, representam grande parte do Ibovespa. Inclusive, se você não sabe, você pode digitar Ibovespa, portfólio, e aí você consegue ver aqui no próprio site da B3 qual que é a carteira do Ibovespa. E aqui você consegue ver, olha só, eu baixei aqui para pegar todos os dados, né? Joguei, tá aqui no Excel, e aqui na parte de participação, olha só, a Vale representa 12% do Ibovespa. Então, se você vê, por exemplo, a Vale subindo, que está subindo hoje, 3%, 12% desse resultado vai refletir lá no Ibovespa. 12%, porque grande parte do Ibovespa é Vale. Qual que é a segunda maior empresa com posição? Aqui você pensa que é a Itube, né? Mas não, é Petrobras, porque a Petrobras tem 5% mais 3,6%. Então dá basicamente mais 10% também. Ou seja, praticamente 22%, 23% do Ibov é Petro e Vale. Então, se a gente tira Petro e Vale aqui, ó, se a gente tira Petro e Vale, qual que é a média do Ibov? Olha lá, 12 vezes. Por isso que é consenso do mercado a gente considerar a média do Ibov como 12 vezes. E aí você consegue ver que também estamos hoje abaixo. E lembra, isso aqui é média. A gente não investe na média. Você não vai comprar a média. Você vai comprar todas as empresas do Ibov menos Petro e Vale? Não. Você vai comprar empresas que estão descontadas, empresas que ainda, teoricamente, estão no seu preço justo ou abaixo um pouquinho do seu preço justo. Certo? E aí a gente entra para a segunda parte do vídeo, que é sobre o fluxo de investimento estrangeiro aqui no Brasil. Ó, esse dado foi atualizado no dia 3 de dezembro, tá? 3 de dezembro, às 6h13. E aqui a gente vê todo o fluxo de capital estrangeiro, ou seja, o quanto de dinheiro gringo fora do Brasil está entrando dentro do Brasil na B3, tá? É fluxo de investimento na B3, ou seja, estrangeiro investindo na Bolsa Brasileira, beleza? E a gente consegue ver aqui, ó, quando essa faixinha tá para baixo, significa que a galera tá tirando dinheiro. Quando essa faixinha está para cima, quer dizer que a galera tá investindo, tá colocando dinheiro. E olha só que interessante, nesses últimos dias aqui, ó, se a gente puxa pra cá, ó, nesses últimos dias, a gente viu aí um fluxo estrangeiro subindo e nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e hoje, 7 leilões, o fluxo estrangeiro está negativo, ou seja, os estrangeiros estão tirando dinheiro da bolsa, e mesmo assim o Ibov tá subindo. Em geral, se você fizer uma correlação, você sempre vai ver que quando há fluxo estrangeiro no Ibovespa, na B3, normalmente o Ibov sobe. E quando há fluxo estrangeiro negativo, ou seja, sai, no caso aqui, ó, sai dinheirinho estrangeiro da bolsa, normalmente o Ibov cai. Mas a gente viu uma coisa estranha agora nesses últimos dias. Porque tá saindo o fluxo estrangeiro pra caramba e mesmo assim o Ibov tá sustentando as suas altas e tá renovando históricos de alta. E pra você aí que acha que os estrangeiros não fazem estrago na bolsa brasileira, olha pra você ver o percentual, isso aqui é um dado de final de setembro a outubro, 51% de
todo o dinheiro investido hoje na B3 é de capital estrangeiro. Se metade hoje é capital estrangeiro, qualquer movimentação do capital estrangeiro fica justo a gente pensar, e é justificável, que faça movimentações na bolsa. Por isso que, historicamente, a gente sempre olha, quando entra capital estrangeiro na bolsa de valores, a bolsa tende a subir. Quando sai, a bolsa tende a cair, que foi o que não aconteceu agora. Por isso que eu tô te mostrando esse gráfico aqui. Interessante, né? Quando eu pego e mostro esse outro gráfico aqui pra você, ó, você consegue ver os saldos negociados, ó. Saiu no dia 21/11, 3,6 bi. Saiu no dia 1º do 12, 76 milhões de fluxo estrangeiro. E aqui a gente chega num gráfico muito bonito. Desde 2024, dezembro de 2024 para hoje, a gente consegue ver a média, tá? Então, de lá para cá, qual foi o fluxo? Porque, pô, essa semana foi abaixo, semana que vem vai ser acima, né? No mês passado foi abaixo, mas lá em julho foi acima. Então, qual foi a média, assim, se a gente pega desde dezembro até hoje? Saiu ou entrou mais capital estrangeiro? E aí a gente chega aqui nos investidores individuais, somos nós, pessoas físicas investindo na bolsa, nos investidores estrangeiros, que é o pessoal lá do fluxo estrangeiro, que detém praticamente 51% do capital investido na bolsa de valores, instituição financeira, bancos, enfim, outras instituições que fazem fundos, enfim, e os institucionais, que são literalmente os fundos multimercados, os fundos de participações, os fundos de investimento em ação. Isso aqui, que essa linha pretazinha aqui que tá descendo, é justamente o profissional de mercado que gere patrimônio de terceiros justamente para poder fazer investimento, seja isso em ações, o que quer que seja. Mas aqui, como a gente tá olhando o fluxo na B3, a gente tá falando de ativos de renda variável, certo? Se a gente pega hoje, a gente olha lá desde dezembro de 2024 até hoje, a gente consegue ver que o estrangeiro movimentou 27 bilhões de reais positivo pro Ibov. Então tá vindo do capital estrangeiro. Ó, instituições financeiras também, até investidores pessoa física. Legal isso, né? Até investidores pessoas físicas, ou seja, eu e você, nós movimentamos 6,7 bilhões positivamente. Ou seja, a gente colocou mais dinheiro na bolsa do que tirou. Mesmo que a gente possa tirar às vezes e colocar às vezes. Se eu pego aqui, ó, investidor individual, perceba, olha que legal. Eu consigo ver aqui que o brasileiro, o pessoa física aqui, ele mais colocou dinheiro na bolsa do que tirou. Mais colocou dinheiro na bolsa do que tirou. E se a gente pega aqui nos últimos 30 dias, você consegue ver que o pessoal tá mais tirando nos últimos 30 dias do que colocando. Por quê? E por que que mesmo assim a bolsa está sendo sustentada nos seus picos? Porque aparentemente, Léo, de tudo que você me falou agora, me parece que não vai aguentar, né? Vai chegar em algum ponto ali e vai começar a cair, porque já subiu demais. Calma, calabreso. Calma, não é bem assim não. Toma seu café aí, concentra. Vamos retomar essa informação aqui dos institucionais. Os institucionais é aqueles gestores que criam um fundo multimercado e aí tem o cotista que compra o fundo multimercado. E aí quando o cotista saca o dinheiro do fundo multimercado, o gestor ele é obrigado a vender os seus ativos, as suas participações em ações para poder devolver o dinheiro pro cotista. É como se, por exemplo, faz de conta que o meu irmão é gestor. Eu vou entregar o dinheiro pro meu irmão e meu irmão vai pegar o meu dinheiro e vai investir, sei lá, em ações da Petrobras. Ele vai fazer um fundo multimercado, vai investir em Petrobras, em Prio, é um fundo multimercado petrolíferos, na Exxon, enfim. E aí eu vou e falo assim, pô, agora eu tô querendo meu dinheiro pra fazer um churrascão. Saca aí meu dinheiro. Eu vou lá e peço o saque. Ele vai ter que vender as participações. E aí, neste momento, a gente consegue ver que durante esse ano, muita gente está fazendo resgate dos fundos. E olha só essa movimentação absurda aqui, cara. Se a gente pega todas as movimentações positivas de estrangeiro, de outros, de instituições financeiras e de investidores individuais, ó, dá 27, mais 13, mais 9,5, mais 6,7, dá 56 bilhões. Os institucionais foi mais movimentação. E aí quero completar essa informação com um relatório solto no dia 29 de setembro de 2025 da BTG. Eles têm lá uma carta que eles sempre fazem que é Follow the Money. E aí eles fazem aqui uma correlação de onde que tá o dinheiro, onde que tá indo pra bolsa, né? Olha só que bonito. Captação líquidas por recurso e tipo de fundo. Você consegue ver aqui, ó, que os fundos de ações e os fundos multimercados, que são os que investem em ações, né? Tem fundo de previdência também que investe em ação. Você consegue ver que a galera tá resgatando tudo, olha lá. 57 bi de movimentação negativa. Todo mundo sacando dinheiro do fundo multimercado e do fundo de ação, olha lá, 57 bi, 69 bi, previdência, 30 bi e renda fixa, o fundo de renda fixa. Os fundos de renda fixa captaram 163 bi, 163 bi. E essa movimentação tá acontecendo desde dezembro de 2024, ó. Desde dezembro de 2024. Perceba, todos os institucionais estão tirando o dinheiro da bolsa. E todos os institucionais estão sendo forçados, entre aspas, né, a investir em renda fixa, porque a galera tá investindo lá em renda fixa, que é fundo de
de renda fixa, entende? Ou seja, já pensou, para aí, senta agora, fecha o olhinho e faz uma reflexão junto comigo aqui, ó. Já pensou quando essa taxa Selic começar a cair e esses caboclos que foi tudo para fundo de renda, fecha o olhinho aí, tudo para fundo de renda fixa agora quiser ações, porque agora as ações estão valorizando, vão pagar muito dividendo, não sei o que e tal, e aí ele vai escutar um amiguinho dele falando que a ação valorizou 40, 50%, ele tá de fora, só ganhando 15 no CDI, e agora o CDI já tá 10, e aí ele fala, pô, vou ter que comprar ação. Você já imaginou isso? Será que 160 mil pontos vai ser realmente a máxima histórica do Ibovespa e nunca mais vão bater acima disso? Agora é a hora de vender tudo, porque não vai subir mais? Será que é isso? Eu ensino para os meus alunos, eles desenharem um gráfico de qualquer bolsa que não seja um país falido, de qualquer bolsa. Olha só, vou te ensinar também. Você vai traçar um eixo Y, um eixo X, e agora, meu amigo, você vai pegar uma reta e você vai traçar uma reta ascendente. Isso aqui é o desenho. Você fala que o zoom aqui é de 200 anos e pronto, você desenhou o gráfico de uma bolsa. Em tendência, as ações, isso quem disse é o Peter Lynch, tá? Não se preocupe em investir em IPO, ele fala isso, tem uma palestra falando sobre o Walmart. Não se preocupe, as empresas elas tendem a multiplicar o seu lucro e normalmente eles conseguem dobrar a sua receita, o seu lucro de 7 a 8 anos. Então, se a gente considera que as empresas vão sobreviver, se a gente considera que o país não vai virar uma Venezuela, uma Argentina aí, que até a Argentina tá recuperando, né? Mas se a gente considerar que não vamos falir mundialmente falando, você pode desenhar uma bolsa dessa forma, porque a cada 7 a 8 anos, as empresas vão multiplicar cada vez mais seu lucro e a tendência é subir. Não quer dizer que vai subir até um limite e depois vai cair, não. Pode ser que chegue num ponto, caia, mas ela tende a subir. E provavelmente você já ouviu essa frase ecoando aí no mercado financeiro também. A bolsa sobe caindo e cai subindo, não é verdade? Exatamente. O que muda de uma bolsa para outra é o grau de inclinação aqui, ó. Algumas tendem a subir mais, outras tendem a subir menos. É o grau de inclinação que você decide a reta. Mas em geral, elas tendem a subir no longo prazo. Então, é óbvio, se você está investindo hoje, você está vendo o Ibovespa para 160 mil pontos, você acha que ele vai ficar a 160 mil pontos até daqui 10 anos? Daqui 10 anos, o Ibovespa já estava muito mais do que 160 mil pontos, em nome de Jesus, né? Porque a gente quer que a economia brasileira desenvolva, a gente quer que as empresas reportem mais lucros, não é verdade? Ou então, que fique mesmo nos 160 mil pontos, ou caia para 100 mil pontos, que aí a gente vai comprar os trem barato, mais barato do que tá. Então tome cuidado com narrativas de que a bolsa está extremamente cara e que agora você tem que colocar só seu dinheiro na renda fixa. E eu não disse que não é para você colocar seu dinheiro na renda fixa. Inclusive, se você acompanha os vídeos onde eu invisto meu dinheiro, a gente tem um quadro aqui no canal chamado Rumo ao 100k. 100k de renda passiva. Se Deus quiser, nós vamos conseguir alcançar isso aí. Por enquanto, nós estamos lá nos 6 mil, 7 mil de renda passiva, mas nós vamos chegar no 100k. E lá eu te mostro como que a gente está investindo no nosso dinheiro. Então eu tinha uma grana, eu não aportei toda ela na bolsa agora porque eu tô aproveitando de oportunidades, e aí eu coloquei ela na renda fixa, para ir aportando aos poucos. Por que, Léo? Porque a gente vai falar sobre o terceiro ponto agora, que é a banda de desbalanceamento. E aí eu vou te citar isso mostrando exemplos da minha carteira, beleza? Vamos lá. Vamos supor que a gente esteja falando de BB Seguridade, que é uma ótima oportunidade, não tô falando em recomendação de investimento, não, tô só fazendo uma suposição aqui. Alguma empresa eu ia ter que usar fazer suposição, entende? Alguma eu ia ter que usar. Então vamos pegar aqui, ó, BB Seguridade, e aqui no gráfico de lucros dela, a gente consegue ver uma coisa bem legal. Olha só que doideira isso aqui. Lá na época de 2019, o lucro da empresa estava de 6 bilhões, certo? 6 bilhões, ó. Foi o lucro mais alto desde 2023. Então, lá em 2019, passou 2020, 2021, 2022, os lucros menores do que de 2019. E lá em 2019, o lucro líquido reportado foi 6,6 bilhões e a cotação estava de R$37. Se a gente pega aqui, a cotação estava em 2016 de R$28 e lucro líquido de 4 bi. Se a gente pega hoje, olha que doideira, o lucro líquido está de 9 bilhões. 9. É 2,1 quebradinho de vezes maior do que 2016. Só que a cotação não está 2,1 quebradinhos de vezes maior, na verdade. Se a gente for seguir aqui pela parte do lucro, pô, a cotação deveria ficar no mínimo ali R$56. Mas a gente vê hoje uma cotação de 34, mais baixa inclusive de que quando ela lucrava 6,6 bi. Hoje ela lucra 9 bi e mesmo assim está mais barata. Será que isso aqui é uma assimetria? Será que a gente tá ficando louco ou será que é uma oportunidade? Fato é que o market cap da empresa não subiu, ou seja, o preço dela não subiu, apesar de subir muito o lucro. A gente consegue ver uma empresa de extrema qualidade com PL de 7,7, sendo que a média de PL dessa empresa é de 11. Então, talvez esteja barato? Talvez.
Beleza. Vamos supor que você considere ela uma oportunidade. Eu preciso que você considere alguma empresa como oportunidade para eu te ensinar o que é a banda de desbalanceamento. O que o Markowitz falava sobre isso? Depois, se você não conhece Markowitz, pesquisa quem foi, tá? Não tem como você ser um investidor e não conhecer Markowitz. Inclusive, dentro da mentoria, explico muito sobre Markowitz. Na verdade, lá, a mentoria tem quase 500 aulas. Não é porque eu criei conteúdo do nada, é porque eu peguei o melhor conhecimento que existe no planeta de todos os maiores investidores e trouxe para você, resumido, mastigado. Vacila não, entra na próxima turma que você vai crescer pra caramba. Olha só o que Markowitz falou. Ele citou em algum momento do estudo dele sobre um negócio chamado curva de desbalanceamento. Desbalanceamento. Isso aqui também merece anotar no punho aí, tá? O que é essa curva de desbalanceamento? E aí depois veio um outro cara também chamado Harry, só que esse era Harry Brown. Ele criou a teoria do portfólio permanente. Nem concordo com tudo da teoria portfólio permanente não, tá? Mas ele também citou duas mentes brilhantes chegaram numa mesma conclusão. E aí a gente tem que parar pelo menos para pensar, né? Mesmo que isso é discorde, vamos parar pelo menos para pensar. O que é esse danado dessa banda de desbalanceamento aí, dessa curva de desbalanceamento? Eu até coloquei curva aqui, mas é banda de desbalanceamento, tá? Banda de desbalanceamento. O que significa isso? Markowitz falou assim, cara, a gente tem uma curva de eficiência para seguir. E quando a gente usa essa curva, matematicamente falando, a gente tem posições ótimas de cada um dos ativos. Harry Brown, por exemplo, ele falou assim, pô, existe um portfólio que se você manter ele permanentemente, ele vai te render e gerar bons frutos. E ele citou lá o portfólio de 25%, onde ele alocava parte do seu dinheiro em classes de ativos diferentes. Só que, pensa comigo, tanto Markowitz quanto o Brown lá, ele se via em momentos que a gente se vê hoje. Por exemplo, vamos supor que nenhuma outra empresa está em oportunidade. Só BB Seguridade, só BB Seguridade, só BBSE que está em oportunidade. Só exemplo, tá? Você vai começar a aportar em BB Seguridade, e aí ela vai fazer parte de 5% da sua carteira. Aí você continua aportando, mês que vem a mesma coisa, aí pô, faz 6% da carteira. Mês que vem a mesma coisa, você aporta mais ainda, ficou 10% da sua carteira. No outro mês ainda está em oportunidade, as outras estão todas caras, você vai lá e faz um grande aporte, já tá 20% da sua carteira. Pô, vou fazer mais aporte, 30% da carteira. Você entende que se você não tiver algo que te limita o aporte, você vai aportar naquela oportunidade até fazer concentração máxima da sua carteira, até sua carteira representar basicamente 80%, 70%, 90% da sua carteira representar a BB Seguridade? Você entende isso? Por exemplo, se ela mantém essa oportunidade durante o tempo possível para que você mantenha seus aportes, ou para te convencer, você que tem um dinheiro guardado, a aportar nela, você tem uma concentração muito grande. E aí, esses dois, eles são contra concentrações muito grandes. Matematicamente falando, você aumenta sim a sua rentabilidade se você acertou, mas você aumenta proporcionalmente seu risco e nem sempre vale a pena. Então, faz sentido você limitar você mesmo dos seus vieses, principalmente de ganância, limitar seus aportes. Como assim? Limitar como? Vamos lá. Primeira coisa que você deve definir é um percentual ótimo da sua carteira que você gostaria de ter BB Seguridade. Por exemplo, pô, a minha carteira vai ter 10 ações só. Eu só invisto em ação, vai ter só ação, não invisto em nenhum outro tipo de ativo. Não invisto no exterior, não invisto em fundo, não em fundo imobiliário, não invisto em renda. Só ação, só ação. Sou louco, sou doido. Pode ser um doidinho do bem também, tá? Não tem problema se você investir só em ação, não. Você só tá contrariando muita gente que já foi muito estudiosa, que mostra que é eficiente você investir de outra forma, mas não tem problema. A carteira é sua, dinheiro é seu, faz o que você quiser. Vamos supor que você tem 10 ativos. Então você vai e fala assim, pô, nessa minha carteira eu quero ter 10 a 15% do meu dinheiro investindo em seguradoras. E aí você define que vai ser a BB Seguridade, só pra cunho didático. Então 15% da sua carteira vai ser BB Seguridade. E aí você tem a liberdade total de ir aportando em BB Seguridade até bater 15%. Mas quando bate 15%? Bati 15%. E agora? O que eu faço? Essa é a situação que provavelmente você está. Ou vai chegar em algum momento da sua vida. E aí você pega esse ensinamento, que isso aqui vale dinheiro. Se você ainda não se inscreveu no canal, clica no botão de se inscrever, porque você não vai achar conteúdo assim gratuito, desse jeito, nesse nível técnico aqui, debruçando realmente conhecimento de um monte de cara inteligente pra você de graça. E quando eu falo que vale dinheiro é porque isso vai te economizar você perder muito dinheiro nas cagadas que você ia fazer da sua vida e porque eu paguei muito caro pra aprender isso aqui. Comprei curso pra caramba. Então aproveita. É só clicar em se inscrever que amanhã tem mais. Se você é um cara muito metódico, você vai chegar nos 15%. E aí tem muita gente, inclusive, que defende o taking profit. E eu defendo o taking profit, mas de maneira muito mais no bom senso, muito mais a favor do Peter Lynch do que dos maximalistas aí do taking profit. O que normalmente os caras que são mais doidos falam? Fala assim, ó, investi 15% BB Seguridade e aí
e ela valorizou e bateu lá 18% da minha carteira. Teve uma valorização lá, agora representa 18%. Pô, eu defini que tem que ser 15%. Então o que eu faço? Rebalanceio a carteira, que é, eu vendo os 3% e aloco no que tá desregulado da minha carteira. Tá faltando no exterior, na minha métrica lá de balanceamento, no meu portfólio, então eu vou investir no exterior. Eu sou contra isso, E aparentemente o Harry Browne também, o Markowitz também, o Warren Buffett também, e o Peter Lynch também. Então faz sentido você estudar. E aí, para resolver esse problema, porque isso aqui é um viés, né? Isso aqui é um viés comportamental, isso atrapalha mesmo, é difícil. Você, investidor, o que mais pega o investidor é a parte psicológica, não é a parte de conhecimento técnico, não. E aí o Markowitz falou assim, cara, vamos estabelecer uma banda que isso me protege de mim mesmo. Eu não vou vender muito cedo e não vou comprar muito cedo também. Porque os maximalistas aqui também falariam o seguinte, pô, caiu para 10%, porque a ação caiu para 10%. Eu vou lá e logo recompro para bater 15% de novo. Então você fica numa métrica burra, comprando e vendendo muito rápido. E o Markowitz foi e falou assim, cara, vamos definir uma banda de desbalanceamento nesse negócio aqui. Pô, eu quero ter 15% BB Seguridade. Eu quero ter 15%. Essa cor ficou horrível, né? Meu Deus do céu. Vamos pegar outra aqui, ó. Vamos pegar esse laranja. Eu quero ter 15% em BB Seguridade. Só que eu vou criar uma banda de desbalanceamento. E aí ele colocou um desvio padrão de 5%. O que significa? Ele vai comprar até os seus 15% e ele vai se permitir aportar mais até um desvio padrão de 5%, ou seja, subir até 20%, ou ele vai permitir cair até 10%. Mano, um desvio padrão de 5%. Então, não necessariamente ele vai comprar mais quando cair de 15%, é só depois que cair de 10%, e não necessariamente ele vai vender se subir mais do que 15%, só se subir mais do que 20%. Inclusive, ele pode ir aportando até 20%. Isso é banda de desbalanceamento. Você se permitir, de maneira não enviesada, sair um pouquinho do balanceamento do seu médio de alocação, porque o médio de alocação, se ele for esquelético, ele vai, às vezes, vai te atrapalhar do que te ajudar. Você vai perder muita oportunidade. E aí perceba, se você está aportando, viu o que é a oportunidade, está aportando, bateu o topo máximo aqui da sua banda de desbalanceamento, aí você para de aportar. E tem um mais aqui, né? Se valorizar eu vendo, aí isso fica para um outro ensinamento, que inclusive isso é um módulo da faixa preta da mentoria, o que a gente faz nesses momentos, né? Quando fazer o taking profit de maneira correta, ou eu só vendo mesmo e que se lasca. Não, tem uma maneira correta. O que eu queria te ensinar é justamente sobre a banda de desbalanceamento. Eu tenho uma banda própria de desbalanceamento. Isso aqui, ó, o desvio padrão de 5% é do Markowitz, mas não necessariamente você precisa seguir isso aqui, você pode estabelecer a sua, 4%, 10%, 20%, o que você quiser. A minha banda de desbalanceamento, fazendo alguns backtests, eu vi que é muito mais vantajoso e seguindo o ensinamento do Peter Lynch, que a gente tem que suportar mais altas. Inclusive tem que ter coragem, caso você realmente é um bom estudioso e realmente sabe fazer valuation nos ativos, ter coragem de aportar mais nos momentos de oportunidade, porque você multiplica mais rápido seu capital. Então eu estabeleci uma banda de dobro e metade. Se eu seguir o mesmo exemplo aqui, qual que é a metade de 15? Eu poderia, então, eu suportaria aqui uma queda, começaria a aportar só quando a queda fosse mais alta e manteria aportando muito mais, ó. Então eu passo mais tempo aportando, poderia chegar até 30%, é o dobro ou metade. Eu aumentaria aqui da banda de desbalanceamento, no caso aqui do desvio padrão de 5%, de 20 para 30 e diminuiria aqui de 10 para 7,5, ou seja, eu me forçaria a comprar em preços melhores, sem medo, e me manteria comprando durante mais tempo, ou manteria esse papel, ele valorizando da minha carteira durante mais tempo, pra eu não cortar as flores e deixar as ervas daninhas. Lembrando que isso aqui é a minha banda de desbalanceamento, né, que eu me sinto confortável, você tem que estabelecer a sua, se quiser usar a minha, pode usar também, mas tem que estabelecer a sua, mesmo que a sua seja, pô, vou usar do Léo, tudo bem, mas tem que saber por que disso aqui. E tudo isso aqui foi para te mostrar que, olhando para sua carteira, por exemplo, você já bateu a banda de desbalanceamento das ativos que estão em oportunidade no momento e as outras empresas realmente estão caras porque o Ibovespa subiu, você simplesmente para de aportar na bolsa. E aí você vai fazer o quê? Como que é o nome do caixa que a gente chama? Quando a gente já tem a nossa reserva de emergência, a gente fica aportando no caixa? Reserva de oportunidade. Não é reserva de oportunidade à toa. Você tá colocando lá na reserva para aproveitar da próxima oportunidade, porque as oportunidades de agora já acabaram. É a próxima, entende? Então você tem que deixar lá no caixinha lá. Então hoje, realmente, não é momento de você fazer grandes aportes. Os maiores aportes da sua vida não são para ser feitos agora na bolsa, mas ainda assim existem empresas muito descontadas. Se você acompanha o canal, você sabe quais são. Porque a gente faz valuation de empresa aqui o tempo todo. Quase todo vídeo tem valuation de empresa. Achei necessário trazer esse vídeo e tinha muita gente com medo aí. Espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreve no canal. Falou, fica com Deus.